Olha, gente, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem um assunto que está repercutindo muito. Durante um voo de uma empresa americana que partia de Guarulhos, estado de São Paulo, para Nova York, uma passageira causou tumulto ao tentar acessar a cabine do piloto. Ela buscava explicações para o atraso de mais de 2h30 de voo. Nós temos o vídeo, inclusive, de como tudo aconteceu, se a nossa equipe puder colocar pra gente, né? Ó, o vídeo tá aparecendo aí na sua tela, tem o som pra gente ouvir, olha a confusão. Caio! Caio! Ele tá autoritário, ela foi... Pois é, foi bastante confuso, foi um constrangimento, porque alguns comissários até conseguiram intervir na situação e após resistência, a passageira foi retirada da aeronave, que precisou, gente, retornar ao portão devido às questões de segurança. A situação também gerou reações de outros passageiros, como a gente pode ver, né, acompanhar pelo vídeo. Bom, mas para a gente entender melhor o assunto e também explicar quais são os direitos dos passageiros em casos de atrasos de voo, eu vou conversar pela internet com a advogada especializada em direito aéreo, Luísa Costa Russo. Seja muito bem-vinda, Luísa, ao Fala Minas. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Luísa, vamos lá, esse vídeo aí tá repercutindo, várias pessoas estão falando, né, sobre esse assunto. Sim. E é muito importante a gente poder explicar, né, quais são os direitos, ela estava errada ou não, o que fazer nesse caso. Então, Luísa, por gentileza, explica pra gente quais são os direitos dos passageiros em casos de atrasos de voo, especialmente em voos internacionais como esse do vídeo que viralizou. Vamos só dar um contexto aqui sobre o que aconteceu. Eu vi que você deu um briefing para o pessoal, né? Deu um resumo do que tinha acontecido, mas só para a gente entender. Então, esse voo estava no gate, ele estava no portão de embarque, ele estava com 30 minutos de atraso, na verdade, por uma questão meteorológica. Chovia no momento da decolagem do voo e aí, inevitavelmente, tinha um atraso por conta disso. Essa passageira ela já tinha questionado alguns comissários do porquê do atraso. E aí ela vê o piloto retornando do banheiro e aí ela vai em cima da cabine do piloto. Antes da gente entender o que encadeia essa atitude dela, vamos ao que os passageiros têm de direito. Atraso de voo, tudo vai depender dos prejuízos que são gerados em decorrência do atraso. Um atraso de 30, 40, 50 minutos, ele em regra é recuperado no ar. O piloto ele dá uma acelerada no trajeto, ainda mais internacional, e ele recupera. Agora, atrasos consideráveis, a pessoa tem direito à indenização por prejuízos que ela pode comprovar. Então, tudo vai depender da situação. Como todo bom advogado responde, depende. Então, de fato, depende da situação. Mas tem direito a reembolso de uma diária que possa perder, diária de carro que possa perder, algum dano material, de alimentação, alguma coisa que tenha sido gerado, também cabe indenização. O processo judicial ele é sempre para reparar um prejuízo fruto de um ato ilícito, ou seja, de um descumprimento do contrato. Se teve um atraso considerável nessa passagem, consideravelmente houve uma quebra do contrato, que cabe uma indenização se houver dano. Claro. E, doutora, quando um passageiro fica insatisfeito, né, com essa situação, como que o passageiro ele vai procurar? Quais são as atitudes corretas, né? O que se deve fazer? Quem deve procurar, no caso, para ajudar a resolver essa situação? Eu acho que isso é um grande ponto que a gente tem que trazer aqui para todo mundo, né? O desespero, a ansiedade, o nervosismo não faz o voo decolar. Então, o piloto não vai simplesmente decolar um avião porque o passageiro está nervoso ou está estressado. Muito pelo contrário. Então, nessas situações, tem que se manter o máximo de calma possível, né? Nada do seu nervosismo, a sua ansiedade não vai fazer nada mudar. Então, se porventura você teve prejuízo, saiba guardar as comprovações disso, porque se você for acionar o Poder Judiciário para questionar os prejuízos gerados, você tem que ter prova de tudo que aconteceu. Então, por mais nervoso que você esteja, por mais estressado que você esteja, tenta de fato se acalmar, guarda todas as provas que você consiga guardar, fotos, vídeos, prints de tela, documentos e afins, para depois você reivindicar seu direito. Naquele momento, não adianta surtar.
Correto, mas e no caso, agora, por exemplo, a gente pega esse vídeo, pessoal, vou pedir para colocar de novo o vídeo que viralizou, né, da passageira que ela vai ali, ela tenta invadir, conversar com o piloto, né? Nesse caso, doutora, no caso de uma tentativa de invasão à cabine de pilotos, como que a legislação, né, aérea e os direitos dos passageiros se aplicam? Quais são as consequências legais, né, para quem tenta invadir a cabine do piloto ali dentro do avião? Bom, então vamos lá. A Convenção de Tóquio, que o Brasil é signatário, que é uma convenção que é um diploma legislativo, que é uma regra internacional sobre aviação civil, o Código Aéreo Brasileiro, o Código Penal Brasileiro tem algumas previsões de penalidades para a área do piloto. É importante dizer que a área do piloto é a área mais restrita de um avião. Isso porque nós sabemos dos históricos de terrorismo, de violências e afins. Então, internacionalmente, a área do piloto ela é a mais restrita. Se você não tem autorização do comandante, você não se aproxima daquela região. Ainda que seja para tirar uma dúvida, ainda que seja para falar alguma coisa, não importa. Se você não tem autorização, você não se aproxima dali. O comportamento dela gerou a retirada dela, não só a dela como a do seu cônjuge e também desse passageiro que está de pé gritando ao longo do vídeo. Ali na frente, que ele aparece evidente, ele também foi convidado a se retirar junto com a sua esposa, porque eles estavam gerando um tumulto. Então, dentro do avião, tudo que gera tumulto, instabilidade, insegurança aos demais passageiros e ao transporte, as pessoas são convidadas a se retirar. Isso é previsto tanto na regra internacional quanto de segurança interna da companhia aérea, no caso que é a American Airlines. E, doutora, tem alguma outra medida de segurança, né, que aí, no caso, as companhias adotam para proteção, né, da cabine do piloto? Ali a pessoa surtou, quer invadir, além desse pedido de retirada, né, tem mais algum outro protocolo que o pessoal lá, que a equipe precisa seguir, que pode seguir, o que pode e o que não pode fazer ali na hora com o passageiro? Esse é um ponto muito importante, né? Então, é um protocolo interno das companhias aéreas. Então, cada companhia aérea faz o seu protocolo de segurança. Nesse caso, em específico, ao que me aparenta, e eu estou dando a minha opinião pessoal, houve um equívoco de todo mundo ali. Tanto do comandante, que estava passando na hora com a porta aberta daquela região do piloto, quanto os comissários que não perceberam essa passageira se aproximando, porque, de fato, você não se aproxima dessa região. Não sei se vocês já viajaram, mas se vocês tentam chegar perto, já vem um comissário falando que não pode, que não é por ali, que tem que voltar e tudo mais. É claro que a atitude de derrubar essa passageira no chão foi um pouco exagerada, mas, como eu disse, eu não estava lá na hora e do que eu estou vendo dos fatos, do que eu li do testemunho das testemunhas e tudo mais, me aparenta que foi uma atitude exagerada. Certo. E, como você disse, né, a partir do momento que alguém chega ali perto da cabine, já tem um comissário para dar orientação, olha, não pode, tem que ficar distante. Quais são as outras medidas, né, que os comissários eles adotam? O que ali no caso, como eles devem agir nessas situações, né? Já fala para retirar, eu não tenho conhecimento, mas há uma possibilidade do comissário tentar conversar, falar, olha, o que está acontecendo, senta aqui comigo, vamos ver, ou não, já é uma tentativa e já tem que ficar em alerta, né? Como você disse, qualquer tumulto já é algo que tem que ser acalmado e retirado ali para não comprometer tanto a viagem como os outros passageiros. Olha só, o que é importante, primeira coisa, a única autoridade do avião que pode retirar um passageiro é o comandante que dá a voz de retirada de um passageiro. Nem o comissário tem esse poder, né? É que nesse caso, para vocês terem noção do que aconteceu nesse caso, o voo já estava se encaminhando, após esses fatos, ele estava se encaminhando para, de fato, entrar para uma decolagem. O atraso de 2h30 se deu exatamente porque o comandante ordenou que se retirasse tanto essa passageira quanto esse passageiro que aparece aí na tela gritando. Foi isso que gerou o atraso em cascata desse voo. Então, o comissário, claro, a primeira abordagem, do meu ponto de vista, é comunicação. É conversar, é abordar, falar, a senhora não pode ir por esse lado, não pode conversar aqui, se acalma, senta. E se não tem um objetivo, aí sim você tenta conter de uma outra forma. Daquilo que nós podemos ver, aparece sim uma atitude exagerada, confesso. Mas, repito, pela regulamentação internacional e nacional, a conduta que gerou essa conduta agressiva desse comissário foi gerada por essa passageira que entra por uma zona proibida, digamos assim, que é a área do piloto.
Correto. Luísa, agora eu queria que você passasse quais são as orientações, né, para os passageiros que se sentirem frustrados, que estão assistindo, que estão acompanhando o Fala Minas. Quais orientações você daria para eles em relação a atrasos ou outros problemas, né, durante ou ali no início do voo? Bom, o que eu falo para todo meu cliente, o desespero, a ansiedade não mudam o que está acontecendo na sua situação. Preferencialmente, guarde todas as provas que você puder e tente se acalmar. Viagem, em regra, ela é feita para descanso, para férias. Então, não tem por que você estragar tudo isso por conta de um atraso da companhia aérea. Ah, mas o comissário é mal educado. Ah, o funcionário foi grosseiro. Ah, eu tô ansioso. Ah, eu queria chegar. Isso não muda os fatos. Então, tá com uma situação de atraso? Tá com uma situação de cancelamento de voo? Não adianta querer brigar com funcionários ou comissários ou pilotos ou afins. Eles não vão mudar essa situação. Guarde todos os comprovantes de prejuízos, guarde todas as comprovações de tudo que aconteceu e busque e reivindique seu direito. É isso que um advogado pode orientar. Busque um advogado de confiança e vá atrás dos seus direitos. Não, o surto não resolve problema. Então, hoje todo mundo está emocionalmente muito abalado, muito no limite, né? Então acabam tendo esses episódios bem catastróficos. Mas, se você me ouve desse outro lado, tenha calma, na medida do possível. Doutora, que você disse que tem essas situações, né? Algum comissário, ele é mal educado, ou a pessoa interpreta que foi, de certa forma, uma grosseria. Tem direitos específicos nesse caso, da grosseria, em situações de emergência ou comportamento inadequado ali na hora? Não existe, né? O dano moral, que é o que caberia, é um dano muito subjetivo. Você tem que comprovar que, de fato, você teve a sua moral invadida. Perceba que é um caráter muito subjetivo, uma pessoa que é grosseira ou ela é objetiva. Teve um episódio recente envolvendo a American Airlines com aqueles 2 passageiros que estavam na área de segurança e aí na área de emergência não puderam embarcar porque não sabiam falar o inglês fluente, foram maltratados, acabaram até sendo presos nos Estados Unidos. Por conta disso, por falta de comunicação. Então, não tem um critério de fato concreto para a gente falar, isso aqui é indenizável, isso não é. Depende de como a gente demonstra isso para o juiz, depende de como a gente prova isso para o juiz que aconteceu. Mas, pessoal que nos ouve, viagem internacional com companhias aéreas internacionais que não sejam brasileiras, o tratamento é sempre assim. Tá? Porque não é o perfil nem dos americanos, nem dos europeus serem cordiais como os brasileiros, serem atenciosos como os brasileiros. Então, a gente também tem que saber se adequar com o perfil de cada país. Certinho, doutora. Eu queria que você falasse pra gente também, tem alguma situação, assim, além desse caso, né, que a gente viu do vídeo, da passageira que ficou ali, talvez em um surto, que ficou nervosa, tem algum outro caso específico, assim, que você se lembre, que dê pra gente poder explicar pro pessoal algum exemplo também de situação? Como essa de que o passageiro perdeu a razão? Isso, nesse caso, né, da ação dos comissários ali de tentar invadir a cabine do piloto. Do piloto, não. Eu acho que isso até surpreendeu muitos especialistas no assunto, porque há muito tempo não víamos principalmente após todos os atentados terroristas nos Estados Unidos, eu acho que a cabine do piloto ficou uma coisa meio tabu, ninguém se aproxima, ninguém de fato, todo mundo tem medo de estar perto daquela situação, mas situações como comissário de bordo, eu acho que todos os dias nós recebemos relatos de que foram maltratados, foram tratados com descaso, ou não souberam receber a informação correta. Eu sei que a gente também tem que ter um pouco de empatia com esses comissários que trabalham em jornadas de trabalho loucas, de horas e horas e horas e horas acumuladas. É claro que nada disso justifica, porque também pagamos muito caro pela passagem. Mas eu acho que eu reafirmo aqui, o mais importante é tentarmos ter um equilíbrio emocional. Todo mundo está ansioso para viajar, seja a trabalho, seja a lazer, seja ao que for, o objetivo final. Mas a gente tem que tentar manter a calma na medida do possível.
porque, repito, nenhum episódio de estresse. Eu nunca vi, por exemplo, aí talvez respondendo por uma outra faceta, né? Eu nunca vi nenhuma situação ser resolvida no grito ou no berro dentro de um aeroporto. Muito pelo contrário. Isso só gera resistência para resolver o problema. Acho que eu já resolvi muitos problemas pessoalmente no aeroporto, com cordialidade, com conversa, com tentar dialogar, entender o que estava acontecendo, do que surtando, vendo outros passageiros na mesma situação, surtando e perdendo totalmente a razão. Exatamente, doutora. A gente precisa manter a calma, né? Como você disse, a pessoa já tá ali, tá ansiosa para viajar, tá naquela expectativa. Às vezes passa um tempão juntando dinheiro, já criou todo o cenário na cabeça de como vai ser e infelizmente passa por uma situação dessa. Correto é tentar, eu sei que é difícil, né? Mas é tentar agir com calma, como a Luísa disse, juntar as provas, né? Até nesse caso mesmo, assim que você sai do avião, cabe já registrar um boletim de ocorrência? Nesse caso foi registrado contra ela, né? E aí ela vai contar a versão. Ela provavelmente vai responder um processo muito sério contra a companhia aérea, porque cada minuto de atraso que é gerado à companhia, ela gasta um dinheiro absurdo de multa do aeroporto, porque um voo que atrasa 10 minutos, ele atrasa em cadeia todos os voos que vão passar por ali. Então essa passageira provavelmente também vai responder um voo pela American Airlines pela situação que ela mesma gerou. Então perceba que a sua atitude mal equilibrada, mal pensada, ela só gera prejuízo. Por mais que você ainda vá acionar pela exposição, por ela ter sido derrubada no chão e tudo mais, não vai comparar o que ela vai ter que responder por 2 horas e meia de atraso de um voo internacional com 200 e poucos passageiros que foram gerados só pela ansiedade dela de querer entender por que o voo está atrasado. Mas qual diferença faz, né? Já está atrasado, espera um pouco. Eu sei que a companhia também teria a obrigação de dar informação clara e eles não dão e gera ainda mais ansiedade, mas perceba, isso só gerou prejuízo para ela. É isso mesmo, tem que manter a calma em todas as situações, né? Ô, doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Luísa Costa Russo, advogada especialista em direito aéreo, muito obrigada pela sua participação. Imagina, é um prazer enorme, eu agradeço a audiência e a atenção de vocês e sempre que precisar, estou aqui à disposição para trazer os esclarecimentos necessários. Pode deixar, se Deus quiser mais pra frente, tá aqui com a gente de novo pra gente falar sobre outros assuntos.